A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os seguidores do canal Sacerdotes de Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento, estarei contigo falando mais uma curiosidade bíblica do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada foi traduzida para quase 3.000 idiomas, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil. Como base de tradução, o Códice de Alepo, 920 d.C., e o Códice de Leningrado, 1008 d.C., eram as mais antigas cópias manuscritas completa do Antigo Testamento. Por sua fidedignidade, foi usada para a tradução em vários idiomas. A Septuaginta. A tradução ficou conhecida como a versão 70, ou Septuaginta, palavra latina que significa 70. É a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, ou seja, o grego antigo, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Segundo a lenda de Filadélfia, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalhar individualmente, o produto final teria concordado entre si. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental, no tempo de Alexandre o Grande, 356 a 323 a.C. A Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica. Muitas Bíblias da Reforma Protestante seguem o cânon judaico e excluem esses livros adicionais. Entretanto, os católicos romanos incluem alguns desses livros em seu cânon e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. Anglicanos, assim como a Igreja Oriental, usam todos os livros exceto o Salmo 151. A Bíblia do Rei James, em sua versão autorizada, inclui esses livros adicionais em uma parte separada chamada Apócrifa. A Vulgata Latina, 391 a 406 d.C., é a forma latina abreviada de Vulgata Editio, ou Vulgata Versio, ou Vulgata Lectio, respectivamente, edição, tradução ou leitura de divulgação popular. A versão mais difundida ou mais aceita como autêntica de um texto. Nos seus primeiros séculos, a Igreja serviu-se, sobretudo, da língua grega. Foi nessa língua que foi escrito todo o Novo Testamento, incluindo as cartas aos Romanos de São Paulo, bem como muitos escritos cristãos de séculos seguintes. No século IV, a situação já havia mudado, e é então que o importante biblista São Jerônimo traduz pelo menos o Antigo Testamento para o latim e revê a Vetus Latina. A Vulgata foi produzida para ser mais exata e mais fácil de compreender do que as suas predecessoras. Foi a primeira e por séculos a única versão da Bíblia que verteu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega conhecida como Septuaginta. São Jerônimo começou a fazer essas revisões mais a partir de 391. Já estabelecido na Palestina, resolveu retroduzir todo o Antigo Testamento com base nos textos em hebraico e aramaico, inclusive Tobias e Judite, que encontrou em aramaico concluído tudo por volta do ano 406. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou e revisou o texto, chama-se, pois, Vulgata a essa versão latina da Bíblia que foi usada pela Igreja Católica Romana durante muitos séculos e ainda hoje é a fonte para diversas traduções. A Bíblia de Genebra original, 1560. Como ocorria em geral na Europa, as versões da Bíblia utilizadas na Inglaterra da Idade Média eram escritas em latim, ainda que hajam circulado de maneira restrita algumas traduções manuscritas em inglês antigo. Nas Constituições de Oxford, de 1408, a tradução da Bíblia ao inglês foi estritamente proibida e apenas a Vulgata em latim era de uso legal. No início do século XVI, quando a proibição das traduções ainda estava em vigor,
O Novo Testamento foi traduzido ao inglês por William Tyndale, que o publicou em 1525. As autoridades destruíram os exemplares dessa edição, da qual apenas 3 cópias subsistem, e Tyndale foi por fim executado. Com a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Romana, ordenada pelo rei Henrique VIII, a situação começou a mudar. Surgiram então novas traduções da Bíblia ao inglês, como por exemplo a Bíblia de Genebra em 1560. É a segunda versão da Bíblia mais popular no idioma inglês, ficando atrás da King James. A Bíblia de Genebra precede a Bíblia King James em 51 anos. Versões em outros idiomas baseadas na edição inglesa foram produzidas em países onde o calvinismo possui adeptos. Foi William Whittingham que viria a controlar o que se tornaria o esforço para criar a tradução agora conhecida como a Bíblia de Genebra, em colaboração com Miles Coverdale, Christopher Goodman, Gilby Anthony, Thomas Sampson e William Cole. A transcrição para o inglês foi substancialmente baseada nas traduções feitas por William Tyndale e Miles Coverdale. 80 a 90% dos textos do Novo Testamento da Bíblia de Genebra são de Tyndale. A Bíblia de Genebra foi a primeira versão em inglês em que todo o Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico. O Novo Testamento foi concluído e publicado em 1557. Primeira edição completa com uma versão revisão do Novo Testamento surgiu em 1560. E a primeira edição completa da Bíblia com uma nova revisão do Novo Testamento surgiu em 1560, mas não foi impressa na Inglaterra até 1575. Novo Testamento e 1576 a Bíblia completa. A primeira Bíblia impressa na Escócia foi a Bíblia de Genebra em 1579. Algumas edições de 1599 em diante usavam notas para o Apocalipse, traduzida a partir de um novo comentário em latim pelo teólogo huguenote Franciscus Julius. King James Bible 1611. Também conhecida como a versão autorizada do Rei James, é uma tradução inglesa da Bíblia realizada em benefício da Igreja Anglicana, sob as ordens do Rei James I no início do século XVII. O rei encarregou uma nova tradução da Bíblia. Para a nova versão foram utilizadas as traduções anteriores. De fato, 80% do texto do Novo Testamento foi reaproveitado da versão de Tyndale. Ao contrário da Bíblia de Genebra, porém, a nova versão de James I não possuía notas de rodapé ou comentários. A Bíblia do Rei James adquiriu fama rapidamente e se tornou a obra mais publicada na língua inglesa, sendo considerado um dos livros mais importantes para o desenvolvimento da cultura em língua inglesa. A Bíblia Sagrada Almeida, 1681. A Bíblia Sagrada Almeida, revista e corrigida, ARC, é uma tradução evangélica da Bíblia, fruto da revisão em 1898 da tradução original de João Ferreira de Almeida, atualmente publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Foi traduzida inicialmente pelo pastor protestante João Ferreira de Almeida. O Novo Testamento foi impresso inicialmente em 1681 e depois em 1683 pelas Companhias da Batávia. A Bíblia completa foi impressa em 1750, 1819 e 1860 sucessivamente. Depois foi revisada e corrigida pela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira em Londres no ano de 1898, tendo como base a King James Bible. Enquanto progredia a revisão do Novo Testamento, Almeida começou a traduzir o Antigo Testamento. Em 1683, ele completou a tradução do Pentateuco. Iniciou-se então a revisão desses textos, já com a saúde prejudicada, pelo menos desde 1670, segundo os registros. Almeida teve sua carga de trabalho na congregação diminuída e pôde dedicar-se mais tempo à tradução. Mesmo assim, não conseguiu acabar a obra a qual havia dedicado a vida inteira.
Em 1691, no mês de outubro, Almeida veio a falecer. Na ocasião, ele havia chegado até Ezequiel 48:21. A tradução do Antigo Testamento foi completa em 1694 por Jacobus op den Akker, pastor holandês. O texto do Antigo Testamento completo só viria a ser impresso em 1751. A Bíblia completa em um único volume só foi publicada em 1819. Foi somente em 1898 que surgiu a versão revista e corrigida, desta vez com a participação de brasileiros. Essa edição acabou fazendo história no Brasil e tornou-se a versão tradicionalmente mais conhecida. Suas reimpressões até em 1940 sempre foram feitas na Inglaterra e nos Estados Unidos, pelas Sociedades Bíblicas Britânica, Americana e Trinitariana. Essa é a história da Bíblia até chegar em nós. Se você gostou, curte, comente, compartilhe com seus amigos e nos segue no canal Sacerdotes de Cristo. Até o próximo vídeo e que Jesus te abençoe.